A exportação de suco de laranja fechou a safra 2023-2024 com a maior receita da série histórica, totalizando ali 2 bilhões e 500 milhões de dólares. O aumento de 21%, 21,29% em relação ao registrado na safra anterior. Assunto que a gente repercute então agora, ao vivo, com o diretor executivo da Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos, o Ibiapaba Neto. Olá, Ibiapaba, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez com a gente aqui ao canal AgroMais. Bom dia, é um prazer estar com vocês, Felipe. É uma satisfação nossa em recebê-lo, viu? Bom, conta pra gente então quais movimentos e os fatores, que ajudam a explicar esse crescimento na receita, pelo menos. Bem, vamos lá. Acho que é importante a gente destacar que essa safra, a 23-24, que se encerrou agora em 30 de junho, ela foi uma safra complicada, como tem sido as outras safras, né? O setor aí da produção de cítricos tem sofrido bastante com o clima. Então, a gente está no quinto ciclo consecutivo de safras pequenas, né? Isso tem feito com que os preços tenham ficado pressionados no mercado internacional pela baixa oferta e chegamos nesse ponto de alcançar um recorde de faturamento, porém, com um volume exportado abaixo do que costuma ser a exportação do setor, ou seja, abaixo de 1 milhão de toneladas, exportando aí ao redor pouco mais de 960 mil toneladas, e não deixa de ser um ponto de atenção. Pois é um ponto de atenção de fato. A gente tem acompanhado essas safras aí desafiadoras, para o setor. De qualquer maneira, houve então esse aumento na receita, mas uma diminuição no volume, embarcado. Queria saber até que ponto isso preocupa de fato o setor em relação a esse cenário que se apresenta nesse momento. Era esperado, Felipe, que esse volume ele fosse menor, justamente pela restrição de oferta. O que a gente começa a prestar um pouco mais de atenção é como que vai ser esse futuro próximo, porque o que acontece? Conforme os preços eles vão se valorizando no mercado internacional, o produto para o consumidor, o suco de laranja, que está nas gôndolas dos supermercados, dos principais mercados, principalmente os países da Europa e Estados Unidos, eles ficam mais caros. E suco de laranja ele é um produto que ele é substituível. Então, o que a gente começa a perceber é uma acelerada queda no consumo de suco de laranja. E aí existem diversos relatórios internacionais que têm apontado para essa mesma direção. Eu posso citar aqui o relatório do USDA, governo americano, sobre Europa, que mostra ali uma certa retração no consumo da Europa. E a gente tem que destacar também o relatório da Nielsen, que é uma tradicional consultoria que presta serviço para o Departamento de Cítricos da Flórida, que mostra que o consumo nos Estados Unidos alcançou a menor média no final de maio, abaixo de 85 milhões de toneladas, 85 milhões de litros no varejo americano. Então é um ponto aí de atenção, porque se por um lado você tem um ganho de receita, essa perda de volume em algum momento ela pode fazer com que as coisas se acomodem, que a oferta encontre a demanda ou a demanda encontre a oferta, e aí você tem uma acomodação natural do mercado. Esse é um movimento, então, que já dá para começar a perceber nos Estados Unidos, pelo que a gente tem observado aí nos relatórios. Agora, neste ano safra aí que se encerrou, com esse recorde aí na questão dos valores, quais foram os nossos principais destinos? Quem mais demandou os nossos sucos? Nossos principais parceiros continuam os mesmos das últimas safras? Os principais parceiros continuam os mesmos, com destaque aí para a Europa, em torno de 60% das exportações brasileiras vão para a Europa. Estados Unidos alcançando perto de 30%, não chega a 30%, mas aumentou bastante. Em alguns anos, os Estados Unidos chegou a ser 15% já, e ele avançou bastante, principalmente na exportação do que a gente chama do suco não concentrado, suco na diluição natural ou pronto para beber, e no caso também é envasado pelos nossos clientes nesses mercados. Então são os dois principais produtos. A gente pode destacar também, Felipe, o faturamento com os subprodutos, que são produtos feitos a partir do processamento da laranja. Então, a polpa cítrica, são os óleos essenciais, enfim, uma série aí de produtos que são feitos a partir da laranja e também alcançaram um valor expressivo aí na casa aí de 500 milhões de dólares, o que faz com que o setor, pela primeira vez, chegue num faturamento de 3 bilhões de dólares. Então, por um lado, é muito bom isso, porque irriga
toda a cadeia com renda, então remunera toda a indústria, remunera produtores, trabalhadores, enfim, é importante que isso aconteça, mas por outro lado coloca essa pressão no consumo, que faz com que a gente fique alerta para saber como que essas coisas vão evoluir nos próximos anos. Nós temos estoque, nós temos aí oferta para cumprir a demanda que tem sido colocada aí para a gente, para nosso setor aqui do Brasil, ou há risco aí de não cumprir algum tipo de contrato, de não conseguir atender alguma demanda externa? Contrato a gente cumpre, né, Felipe? A indústria brasileira faz todo o esforço possível para conseguir atender os seus clientes. É claro que existe sempre uma dificuldade de você conseguir atender tudo ao mesmo tempo. Então, isso demanda muito trabalho por parte da indústria, mas obviamente que honrar os contratos, isso é uma tradição da indústria brasileira exportadora de suco de laranja. Então, os contratos, obviamente, serão honrados. A questão é que a margem fica muito pequena, né, assim, para qualquer tipo de problema. Hoje, se a gente pensar que estamos, né, entrando agora, começando a ganhar velocidade na safra 24-25, que é a menor safra em 34 anos, dá para imaginar qual que é o tamanho dessa dificuldade, ainda mais considerando que a gente veio aí de outras 4 safras complicadas. Então, pouquíssimo estoque, o estoque está extremamente baixo. Agora, em meados de agosto, aqui a Citrus BR deve divulgar quais são os dados desse estoque de saída da safra 23-24, que determina quanto suco que você entra na safra 24-25. E aí, com isso, a gente pode ter uma ideia um pouco maior das dificuldades que a gente vai ter ao longo deste período, mas, mais uma vez, sempre lembrando que todos os esforços aqui da indústria estão para atender seus clientes da melhor forma possível. É isso que eu ia te perguntar. Então, a safra 24-25 ainda se apresenta aí como desafiadora para o setor como um todo, para o abastecimento interno, externo, seja qual seja o segmento da cadeia. De fato, a safra 2024-2025 vai se apresentar de uma maneira desafiadora ainda? Extremamente desafiadora. Desafiadora, seja pela questão dos estoques que chegam baixos, seja pelo ponto de que haverá pouquíssima margem para recompor esses estoques. Então, esse é um ponto que ele é importante. Então, assim, todos os olhos e expectativas se voltam já para a safra 25-26, que é o que pode trazer algum conforto aí para o setor, porque nesse momento tudo que a gente pode fazer é trabalhar firme para que a gente consiga recuperar o máximo possível de sólidos solúveis, né, que a gente chama, que a gente consiga entregar o suco para os nossos parceiros comerciais e que esta restrição não seja um problema, porque à medida também que você tem uma restrição de produto na prateleira, você abre espaço nessa prateleira para outros produtos também. Então, esse é mais um ponto de atenção que culmina com essa redução aí no consumo internacional e que, obviamente, o setor está atento. Ibiapaba Neto, queria agradecer demais a sua participação com a gentileza de ter conversado com a nossa audiência na manhã de hoje aqui de uma maneira tão didática. Sempre é bom a gente entender de fato o que está acontecendo, né? Os movimentos do mercado. Queria desejar a você um ótimo restinho de semana e vamos voltar a conversar numa nova oportunidade sobre esse assunto, sobre outros assuntos. O canal está sempre aberto para o diálogo aqui, viu? Muito obrigado mais uma vez.